Roma emite sua sentença. Um homem, um general, outrora honrado, agora um traidor. Os espectadores se amontoam, ávidos por testemunhar o escândalo. Vincent, um garoto de 10 anos, está entre eles. Ele encara a cena com olhos arregalados, sem entender. Ao seu lado, sua mãe, Lucia, tenta segurar o pranto, mas soluços escapam de sua garganta. Clara, a irmã de Vincent, pequena demais para entender, agarra o braço da mãe, amedrontada. O tribunal pronuncia as palavras traição, desonra, condenação. Marcos, o pai, tenta se defender, grita contra as acusações, diz que sempre serviu Roma com lealdade. Mas suas palavras caem no vazio. As vozes dos senadores, frias e calculistas, silenciando qualquer tentativa de apelo. Vincent sente o peso das palavras em seu coração, como pedras que pressionam seu peito. Ele olha para o pai, o rosto enrugado, os olhos que sempre o olharam com afeto agora desolados. Ele sente uma mistura de vergonha e impotência. Como poderia um herói ser tratado assim? Marcos tenta argumentar. A Roma sempre fui fiel, sempre defendi esta cidade. Vocês não podem fazer isso comigo. Mas o senador o acusa. Traição não perdoamos, Marcos. Não há honra para um homem que quebra os votos de lealdade. Lucia tenta tapar os ouvidos de Vincent e Clara, mas o garoto se desvencilha. Ele quer ouvir cada palavra, gravar em sua memória. Ele não entende tudo, mas sente que aquilo será importante. Ele vê o pai pela última vez, quando os soldados o levam para fora. Vincent segura o olhar no horizonte, sem desviar, sem piscar. Ele grava o rosto do pai em sua mente, prometendo que nunca esquecerá aquele dia. Uma semana depois, Vincent e sua família são forçados a deixar Roma. Os amigos que antes os saudavam agora desviam o olhar. Os vizinhos que traziam comida agora fecham as portas. A desonra se espalha como uma doença contagiosa e ninguém quer ser contaminado. Lucia, a mãe, mantém o olhar baixo. Clara segura a mão dela, os olhos grandes e assustados. Vincent anda atrás delas, segurando sua pequena sacola com roupas e lembranças do pai. Ele olha para os muros de Roma, gravando cada detalhe, o coração apertado. Ele sente que está deixando um pedaço de si ali, mas junto com a vergonha, ele sente uma faísca de raiva crescendo. Eles não sabem a verdade. Eles não entendem. Ao saírem dos portões da cidade, Vincent olha para trás uma última vez. Ele vê a cidade que ama, a cidade que despreza sua família, a cidade que agora representa o seu maior inimigo. Ele aperta o punho, prometendo a si mesmo que um dia, de alguma forma, provará que o pai era inocente. Após dias de viagem, a família chega a uma pequena vila ao sul, nas terras bárbaras. As casas são simples de pedra e madeira, rodeadas por árvores densas. A vida ali é dura e hostil, diferente da grandeza de Roma. Eles encontram abrigo em uma casa abandonada, humilde e apertada. Lúcia cuida das crianças, tentando transformar aquele lugar num lar. Ela acende velas, arruma os poucos pertences e distribui panos sobre o chão frio para servirem de colchão. A cada movimento, ela luta contra a tristeza e a dor, tentando esconder o sofrimento dos filhos. Vincent passa longos minutos em silêncio, observando as sombras dançando nas paredes da casa. Ele percebe que a mãe está exausta, que sua irmã não para de tremer ao seu lado. É ali que ele decide, mesmo sem dizer nada a ninguém, que ele precisa ser forte por eles, mesmo que ainda seja jovem. Os dias se transformam em semanas, e a vida na Vila Bárbara se torna uma rotina desgastante. Vincent começa a explorar a floresta ao redor em busca de alimento, aprendendo a caçar pequenos animais para sustentar a família. Sua mãe tenta cultivar algo na pequena clareira ao lado da casa, enquanto Clara, cada vez mais pálida, evita sair para o frio intenso da região. Durante uma das caçadas, Vincent encontra um guerreiro local. Um homem de pele marcada e rosto severo que observa o garoto com um misto de curiosidade e desconfiança. Vincent sente o peso do olhar do homem, mas não desvia. O guerreiro, impressionado com a determinação do garoto, o ensina a construir armadilhas e a se mover sem fazer barulho. Aquela é a primeira lição de muitas que Vincent receberá. Ele aprende com os homens e mulheres da vila a sobreviver, a entender as ameaças da região e a lutar.
A cada dia, sua força e destreza crescem, e ele se torna conhecido entre os moradores como o filho do traidor, mas também como alguém corajoso e determinado. Em uma noite fria, Lucia percebe a mudança no filho e o chama para conversar. Sentados próximos à lareira improvisada, ela o encara nos olhos, tentando decifrar aquele garoto que agora carrega um olhar de adulto. Lucia, você está mudando, Vincent. Está se tornando o homem mais rápido do que deveria. Vincent, não tenho escolha, mãe. Preciso ser forte, por nós. Lucia, com tristeza. Seu pai, ele queria que você fosse feliz. Ele nunca desejou esse peso para você. Vincent, olhando o fogo. Não posso ser feliz enquanto o nome dele estiver manchado, enquanto todos pensarem que ele é um traidor. Lucia abaixa a cabeça sem resposta. No fundo, ela entende a dor do filho, mas teme que a sede de justiça o consuma completamente. Ela sabe que Vincent herdou o mesmo orgulho e determinação do pai e teme o que isso possa significar para o futuro dele. Um dia, ao retornar de uma caçada, Vincent percebe sinais de invasores bárbaros se aproximando do vilarejo. Ele corre para avisar os moradores, mas é tarde demais. Um grupo de guerreiros bárbaros invade a vila, saqueando e destruindo tudo o que encontram pela frente. Vincent, sem pensar duas vezes, corre para a casa onde sua mãe e irmã estão escondidas. Ele as encontra apavoradas e as leva para uma caverna próxima, onde espera que possam se proteger. Mas os bárbaros logo descobrem o esconderijo, e Vincent é forçado a lutar para proteger sua família. Clara, não nos deixe, irmão, por favor, não saia. Vincent, não se preocupem, eu voltarei, eu prometo. Vincent enfrenta um dos bárbaros, usando as técnicas que aprendeu com os guerreiros locais. Ele luta com coragem, movido pelo desejo de proteger a mãe e a irmã. Embora seja apenas um jovem, sua destreza surpreende o inimigo, e ele consegue derrotá-lo com um golpe rápido. Esse evento marca Vincent como um guerreiro em ascensão, alguém que, apesar da pouca idade, já demonstra uma habilidade notável. Mas para ele, aquilo é apenas o começo de sua missão: provar seu valor e restaurar a honra de sua família. Aos poucos, a vida na Vila Bárbara se torna uma rotina de sobrevivência. Vincent se adapta, mas ele sente que precisa de mais para seguir adiante. Ele sabe que, para provar a inocência do pai, precisa de aliados e informações sobre Roma e as forças que realmente tramaram contra sua família. No entanto, recrutar pessoas dispostas a desafiá-la é quase impossível. Ele decide começar com aqueles ao seu redor, os guerreiros locais. Homens e mulheres que enfrentam uma realidade dura e que talvez também tenham ressentimentos com o Império. Certa noite, em uma taverna iluminada por tochas e com mesas cheias de homens de rostos cansados e cheios de cicatrizes, Vincent começa a plantar as sementes de seu plano. Ele observa os guerreiros, estudando cada um, tentando encontrar aqueles que possam ser úteis. Vincent se aproxima de um grupo de guerreiros que conversam em voz baixa. Entre eles está Galen, um mercenário conhecido por suas habilidades de combate, e Selene, uma arqueira de olhos frios e calculistas, cuja fama precede até os limites da vila. Vincent se apresenta com um tom sério e direto. Vincent, preciso de homens e mulheres dispostos a lutar contra a injustiça de Roma. Gente que conhece a verdade sobre o que significa ser descartado por um império que valoriza apenas a si mesmo. Galen, com um sorriso cético. E você é quem, garoto? Outro soldado com sede de vingança? Vincent. Sou Vincent, filho de Marcos, o general que Roma condenou injustamente, e quero limpar seu nome. Selene observa Vincent em silêncio, notando a determinação em seus olhos. Galen, por outro lado, ri, mas logo percebe que o garoto não está para brincadeiras. Vincent explica seu plano: reunir um grupo de guerreiros para realizar ataques calculados contra postos e patrulhas romanas na região. Ele quer mostrar a Roma que a verdade ainda vive, que existem aqueles que não se esquecem dos atos injustos. A notícia de que Vincent quer enfrentar Roma começa a se espalhar pela vila. Com o tempo, mais pessoas demonstram interesse. Alguns são movidos pela promessa de vingança, outros pela possibilidade de ganhar fama e riquezas. O grupo que Vincent conseguiu reunir
é pequeno, mas determinado. Sua primeira ação é um ataque estratégico a uma pequena patrulha romana que circula na região. Ele planeja cada detalhe com precisão: o posicionamento dos arqueiros, a emboscada dos espadachins e a forma como surpreenderão os soldados inimigos. A noite cai, e Vincent e seu grupo se posicionam no caminho onde a patrulha passará. Ele dá o sinal e os arqueiros atacam, iniciando uma sequência rápida e precisa. A patrulha é pega de surpresa e a luta é breve. Vincent observa cada movimento, liderando os homens com precisão. Galen durante a batalha. Esse garoto sabe o que faz. Nunca vi alguém tão jovem com uma mente tão afiada. Selene. Não é apenas sede de vingança. Ele quer provar algo. Não só para Roma, mas para si mesmo. Após o sucesso da emboscada, o grupo retorna à vila com um moral elevado. Vincent, antes visto como apenas o filho do traidor, agora ganha respeito. Galen e Selene, impressionados com suas habilidades de liderança, começam a ver em Vincent um verdadeiro líder. Alguém com o potencial de inspirar e unificar aqueles que carregam ressentimentos com Roma. Naquela noite na taverna, Vincent e seus companheiros comemoram silenciosamente. Ele não é de palavras excessivas, mas a presença dele, o olhar determinado e o silêncio pensativo inspiram confiança. Galen. Você não é um garoto qualquer, Vincent. Não lidera apenas com força, mas com estratégia. Não esperava menos do filho de um general. Vincent, sério. Meu pai morreu por algo que não cometeu. Enquanto essa verdade for esquecida, Roma nunca estará completa. Selene. Mas e depois, Vincent? O que vai fazer quando a vingança não for suficiente? Vincent não responde. No fundo, ele sabe que a pergunta de Selene tem peso. Ele se pergunta se um dia a glória e a honra serão suficientes para preencher o vazio que sente. Mais tarde, enquanto todos dormem, Vincent sai da taverna e caminha até o limite da vila, onde observa o céu estrelado. Ele pensa em Roma, no pai, na família que perdeu. Sua mente revisita a promessa que fez a si mesmo no dia em que foram expulsos da cidade: provar a inocência do pai e restaurar a honra de seu nome. Vincent. Pai, espero que esteja vendo. Estou mais perto do que nunca. Não deixarei que Roma apague sua memória. Prometo, em nome do que perdemos, que trarei honra ao nosso nome. Ele observa o horizonte, ciente de que o caminho será longo e cheio de sacrifícios. Mas ele está pronto. A cada batalha, ele sente que se aproxima de seu objetivo. A cada aliado conquistado, sente que o poder para enfrentar Roma está ao seu alcance. Após o sucesso inicial em emboscadas contra patrulhas romanas, a fama de Vincent começa a se espalhar entre vilarejos e terras bárbaras próximas. Guerreiros, mercenários e até mesmo alguns ex-legionários romanos desertores se aproximam dele, interessados em unir-se à sua causa. Vincent, ciente do risco de trazer pessoas com motivações distintas, observa atentamente cada novo membro, buscando aqueles que compartilham de sua visão. Ele sabe que não pode liderar apenas com promessas de vingança. Ele precisa oferecer algo maior, algo que todos ali possam acreditar e lutar até o fim. Entre esses novos rostos estão Maldric, um gigante de poucas palavras e força descomunal, e Mara, uma estrategista com passado misterioso e um olhar frio e calculista. Cada um possui habilidades únicas que complementam as de Vincent, Galen e Selene. Juntos, o grupo decide realizar ataques coordenados em postos avançados romanos ao longo da região. Vincent e seu grupo preparam uma emboscada para interceptar uma coluna de suprimentos romanos, que se desloca por uma estrada estreita entre montanhas. O plano é simples: bloquear o caminho com árvores caídas e atacar pelos flancos, utilizando o terreno a seu favor. A batalha começa como planejado, e a emboscada é um sucesso. Vincent lidera o ataque com destreza, demonstrando habilidades impressionantes com a espada e o escudo. Galen e Aldric abrem caminho, enquanto Selene e Mara coordenam os arqueiros para impedir que os soldados romanos escapem ou se reorganizem. A vitória é avassaladora, e o grupo de Vincent adquire novos suprimentos, armas e, mais importante, moral elevado.
Galen. Vincent, sua cabeça não pensa como a de um garoto. Consegue transformar um punhado de homens em um exército. Nunca vi algo assim. Vincent. Não somos um exército ainda, Galen, mas um dia seremos. Roma verá o que somos capazes de fazer. Mara, que até então mantinha um ar distante, se aproxima de Vincent e comenta sobre sua habilidade de liderança. É uma aliança que se fortalece com respeito e objetivos comuns. Poucas semanas após a vitória, Vincent organiza um ataque mais ousado a um forte romano, incentivado pelo sucesso anterior. Desta vez, porém, o grupo é surpreendido pela resistência feroz dos soldados romanos, que aguardavam por uma emboscada. Em meio ao caos, muitos de seus homens caem e Vincent, pela primeira vez, sente o peso da derrota. Ele tenta reorganizar o grupo, mas a retirada é inevitável. Alguns dos guerreiros são capturados ou mortos, e ele vê em seus rostos o preço que todos ali pagam. Aldric é ferido gravemente, e Selene arrisca a vida para tirá-lo do campo de batalha. Com esforço e sacrifício, eles conseguem escapar, mas a perda e a dor acompanham Vincent e seus aliados. Vincent, ferido e frustrado. Subestimei o inimigo, fui ingênuo. Selene, essa derrota não define você, Vincent. Todos nós confiamos em você, mesmo sabendo dos riscos. Aldric, tentando sorrir, mesmo ferido. Lutamos ao seu lado porque acreditamos, não porque achamos que é seguro. Vincent percebe que a lealdade dos seus companheiros é inabalável, e isso o inspira a melhorar suas estratégias e a aprender com os erros. Após a derrota, Vincent se reúne com os aliados em sua base improvisada. Ele percebe que precisa aprimorar seu plano de ataque, utilizando inteligência e antecipando as táticas romanas. Ele trabalha com Mara para desenvolver estratégias mais complexas, incluindo ataques noturnos, sabotagens e manobras de distração. Vincent compartilha a nova estratégia com o grupo e cada um assume responsabilidades específicas. Ele decide que, em vez de confrontar diretamente as forças romanas, eles irão desestabilizar a logística do Império na região, enfraquecendo-os aos poucos. O grupo passa noites e dias aprimorando as táticas, trabalhando juntos, aprendendo a confiar uns nos outros. Mara, você é bom, Vincent, mas precisa aprender que Roma não é um inimigo comum. Cada erro será um preço caro a pagar. Vincent, eu entendo isso agora, Mara. Essa luta é mais do que vingança. É sobre como faremos Roma entender o que significa perder. Mara observa Vincent, impressionada com a maturidade crescente dele. Ela começa a confiar mais nele, respeitando-o não apenas como líder, mas como alguém que tem uma visão estratégica e uma causa verdadeira. Com a nova estratégia em mente, Vincent e seu grupo atacam um acampamento romano menor durante a noite. A operação é precisa e eficiente, sem os erros do passado. Eles conseguem neutralizar os guardas, sabotam as provisões e causam o caos entre os soldados romanos, que não esperam um ataque tão bem planejado. O grupo escapa ileso, e a vitória fortalece ainda mais os laços entre Vincent e seus aliados. Ele percebe que a força deles não está apenas na habilidade de combate, mas na confiança mútua. Galen, que antes se mostrava cético, agora o trata com respeito total. Selene, sempre distante, começa a demonstrar lealdade profunda, enquanto Aldric, mesmo ainda recuperando-se, jura fidelidade à causa de Vincent. O grupo escapa ileso, e a vitória fortalece ainda mais os laços entre Vincent e seus aliados. Ele percebe que a força deles não está apenas na habilidade de combate, mas na confiança mútua. Galen, que antes se mostrava cético, agora o trata com respeito total. Selene, sempre distante, começa a demonstrar lealdade profunda, enquanto Aldric, mesmo ainda recuperando-se, jura fidelidade à causa de Vincent. Galen, dessa vez vencemos, Vincent, e foi por sua causa. Vincent, não. Vencemos porque acreditamos uns nos outros. Essa é nossa verdadeira força. A vitória dá ao grupo uma sensação de propósito renovado e Vincent, em particular, sente que está cada vez mais perto de alcançar seus objetivos. Após a conquista do posto avançado romano, Vincent e seu grupo sentem a vitória.
mas ele sabe que cada passo dado aproxima Roma de suas trilhas. Ele percebe que a permanência em um único lugar é um risco grande demais, pois os romanos certamente buscarão vingança. Em uma reunião com seus aliados, Vincent expõe sua decisão. O grupo precisa permanecer em movimento, tornando-se um alvo difícil de localizar. Vincent: Roma é implacável. Com o tempo, eles enviarão uma legião para nos caçar. Se ficarmos parados, estaremos à mercê deles. Precisamos nos mover como sombras, invisíveis. Mara: uma base itinerante. Isso exigirá preparação constante e manterá todos em alerta, mas é nossa melhor chance. Aldrich, resmungando: então seremos como fantasmas, nunca encontráveis. Gosto disso. O grupo, embora inicialmente reticente, aceita a decisão. Cada um sabe que a vida nas sombras será exaustiva, mas também entende que, enquanto permanecerem nômades, terão a vantagem da imprevisibilidade. Com a decisão tomada, Vincent e seus aliados começam a adotar a rotina nômade. Eles se movem de um lugar para outro, usando cavernas, ruínas e florestas densas como abrigos temporários. Cada local traz consigo novos perigos e desafios, mas também uma certa mística, como se o próprio território estivesse os testando. Em cada parada, Vincent é assombrado pelo medo de que alguém possa os trair, revelando sua localização aos romanos. Ele começa a cultivar uma rede de mensageiros e olheiros, pessoas das vilas locais que trocam informações e ficam de guarda, avisando sobre movimentos romanos. Cada membro do grupo tem uma função específica, e a segurança do grupo depende de um sistema bem organizado. Selene: essas vilas têm seus próprios segredos. Muitos aqui sofrem com o poder de Roma. Estão dispostos a nos ajudar, mas o preço da lealdade pode ser alto. Vincent: precisamos confiar, mas sem baixar a guarda, que sejam nossos olhos e ouvidos, mas que não conheçam nosso coração. A escolha de confiar parcialmente nos habitantes locais aumenta o mistério, e Vincent percebe que muitos ali carregam histórias e segredos próprios. Alguns parecem ter ligações obscuras, e ele precisa equilibrar a confiança com a vigilância. Certa noite, enquanto acampam em uma floresta distante, um dos mensageiros de Vincent traz informações alarmantes. Há rumores de que Roma enviou um espião para se infiltrar no grupo e descobrir sua localização. Vincent, em alerta, começa a observar seus aliados com mais cautela, especialmente os novos membros que se juntaram recentemente. Vincent para Mara: se há um espião entre nós, isso pode custar nossas vidas. Precisamos descobrir quem está vendendo informações a Roma. Mara: vou observar cada movimento. Se alguém nos trair, ele pagará caro. A suspeita de um traidor cria um clima de desconfiança. Cada membro do grupo começa a ser vigiado, e Vincent, mesmo sem querer, sente que precisa manter distância emocional de todos, até dos mais leais. Ele percebe que a guerra não é apenas contra Roma, mas contra as próprias sombras dentro de seu grupo. Em uma das noites, o grupo é surpreendido por sons distantes de trombetas romanas. Eles percebem que uma legião está nas proximidades, buscando-os. Vincent dá ordens imediatas para que desmontem o acampamento e desapareçam na floresta. A fuga é tensa e exaustiva, com os guerreiros se movendo em silêncio, evitando deixar qualquer rastro. Enquanto fogem, Vincent percebe o peso de sua decisão de não ter uma base fixa. A vida em movimento traz um perigo constante, mas também reforça a resiliência do grupo. Ele vê a lealdade de cada membro sendo testada enquanto enfrentam a incerteza juntos. Aldrich, sussurrando enquanto se movem pela floresta: esses romanos são como lobos, sempre atrás de nós. Vincent: então seremos as sombras que nunca alcançam. Eles caçam fantasmas agora. A habilidade do grupo de se mover furtivamente e de usar o terreno a seu favor se mostra essencial. Vincent percebe que em um mundo onde Roma detém o poder, ser um fantasma é sua melhor defesa. Após horas de fuga e escondidos no interior de uma caverna, o grupo finalmente encontra um momento de descanso. Ali, no escuro, Vincent observa seus aliados. Eles estão exaustos, mas seus olhos brilham com uma determinação renovada.
A experiência da fuga os uniu de uma forma diferente, criando uma sensação de cumplicidade e irmandade. Galen: não somos apenas guerreiros agora, Vincent. Somos sobreviventes, e Roma nunca entenderá o que isso significa. Selene: cada passo que damos juntos nos torna mais fortes. Roma pode nos perseguir, mas nunca nos quebrará. Vincent percebe que o perigo constante fortaleceu os laços entre eles. Eles não são apenas um grupo de guerreiros, são uma resistência, conectados por uma causa e pelo desafio de sobreviver. Ele se dá conta de que, ao se manterem em movimento, eles não só frustram Roma, mas também se tornam parte de uma lenda que Roma nunca será capaz de controlar. Vincent, pensando: não somos apenas sombras, somos uma ideia, e ideias são imortais. À medida que Vincent e seu grupo continuam se movendo, cada ataque que realizam contra os romanos aumenta o mistério em torno deles. Vilarejos e mercadores começam a compartilhar histórias sobre os fantasmas da floresta, um grupo de guerreiros invisíveis que atacam e desaparecem como sombras. As lendas sobre eles crescem, exageradas por rumores e temores. Dentro das fileiras romanas, o nome de Vincent começa a ser sussurrado com respeito e medo. Os soldados enviados para patrulhar as vilas próximas começam a hesitar ao entrar nas florestas. A reputação de Vincent se transforma de um simples rebelde a uma força quase mítica. Soldado romano: esses bárbaros dizem que eles são fantasmas, que se movem como o vento e atacam sem deixar rastro. Centurião: fantasmas ou não, nossa missão é capturá-los. Roma não pode se permitir temer sombras. Enquanto Vincent e o grupo estão em movimento, eles encontram um viajante misterioso, que se apresenta como Tibérius, um antigo espião de Roma que desertou após perceber a corrupção do império. Tibérius carrega consigo um conhecimento extenso sobre as táticas e operações romanas e oferece suas habilidades ao grupo, com a condição de poder escapar da perseguição que Roma lançou contra ele. Inicialmente, Vincent desconfia do homem, mas Tibérius prova ser valioso ao revelar informações sobre as rotas que as legiões romanas usam e os métodos de comunicação do império. Ele também explica que Roma está dedicando mais recursos para capturá-los do que Vincent imaginava. Tibérius: Roma teme o que não consegue ver, e vocês se tornaram o pior pesadelo deles. Vincent: por que trair Roma? Não é comum um homem como você abandonar sua posição de poder. Tibérius: o poder é uma ilusão, jovem. Roma se constrói sobre mentiras e medo. E eu me cansei de servir a um império podre. Vincent decide confiar em Tibérius, mas mantém um olhar atento. A presença do espião traz vantagens e desvantagens, e o grupo se vê dividido sobre aceitá-lo ou não. Com as novas informações de Tibérius, Vincent decide realizar uma emboscada em um grupo de mercadores romanos que transportam provisões e dinheiro para um posto militar. A operação é precisa, mas logo o grupo percebe que foi uma armadilha. Um destacamento romano os espera no local preparado para capturá-los. No momento em que a situação parece perdida, Tibérius revela um caminho oculto por onde o grupo pode escapar. Ele lidera a retirada, utilizando seu conhecimento das táticas romanas para despistar os soldados. Graças a ele, Vincent e seus aliados conseguem escapar, mas perdem alguns suprimentos e são forçados a se dividir para evitar a perseguição. Aldric: Tibérius, seu traidor, nos levou direto para uma armadilha. Tibérius: eu poderia tê-los deixado para trás, mas estou aqui. Minhas ações falam mais que suas palavras, guerreiro. Vincent intervém, agradecendo a Tibérius por sua ajuda, mas o alerta de que qualquer sinal de traição será punido. A tensão dentro do grupo aumenta, mas Tibérius ganha um pouco mais de confiança ao demonstrar lealdade em um momento crítico. Durante uma de suas paradas em uma floresta densa e isolada, o grupo encontra uma cabana, ocupada por um homem idoso, conhecido como Alcides, um sábio que vive recluso. Ele oferece abrigo temporário e compartilha com Vincent histórias sobre antigos rebeldes que desafiaram Roma e outros impérios no passado. Alcides,
que tem um conhecimento profundo de estratégia e filosofia, se torna um mentor espiritual para Vincent, aconselhando-o sobre o peso da liderança e a complexidade da rebelião. Ele sugere que Vincent, para vencer, deve encontrar algo mais profundo do que vingança, algo que inspire não apenas seus aliados, mas aqueles que vivem sob o domínio de Roma. Alcides: Vincent, Roma é mais do que soldados e espadas. É uma ideia. Se quer destruí-la, precisa de uma ideia mais poderosa. Vincent: vingança é a única ideia que conheço. Alcides: vingança é uma chama, mas ela queima rápido. Precisa de algo que arda como carvão, firme e duradouro. As palavras de Alcides plantam uma semente em Vincent, que começa a questionar sua própria motivação. Ele percebe que precisa transformar sua luta em algo mais duradouro e inspirador. Com uma nova perspectiva e a experiência de cada fuga e batalha, Vincent decide conduzir o grupo para uma região mais remota, onde ele acredita que poderão estabelecer uma rede de apoio com habitantes locais. Ele instrui cada membro a agir como embaixador de sua causa, espalhando histórias sobre resistência, liberdade e o sonho de um mundo onde Roma não domine todos os aspectos da vida. Vincent, nossa luta não é apenas por nós. Que cada vila, cada família e cada criança saiba que há esperança fora do punho de Roma. Se semearmos a resistência, então teremos algo que Roma jamais poderá exterminar. Mara: está criando algo mais profundo, Vincent. Algo que vive além das batalhas. Com um novo destino em mente, Vincent e seu grupo deixam o abrigo de Alcides, preparados para enfrentar as novas ameaças e ansiosos para ver os frutos de suas ações em cada vila que passarem. À medida que Vincent e seus aliados avançam de vila em vila, eles encontram apoio em lugares inesperados. Homens e mulheres começam a ver o grupo não apenas como guerreiros, mas como símbolos de esperança e resistência contra a opressão de Roma. Algumas dessas pessoas não podem lutar, mas ajudam com mantimentos, informações ou oferecendo abrigo temporário em locais secretos. A rede de aliados de Vincent cresce em silêncio, formando uma rede de apoio invisível, mas poderosa. Tibérius, usando suas habilidades de espionagem, ajuda Vincent a coordenar essa rede, mantendo tudo em segredo e protegendo os envolvidos. A resistência começa a tomar forma. Tibérius: Roma jamais imaginaria que um garoto exilado e alguns rebeldes conseguiriam formar algo tão vasto. Eles subestimaram você. Vincent: não é sobre mim, Tibérius. É sobre cada um de nós. Roma não pode derrotar uma ideia que se espalha entre o povo. Enquanto fortalecem sua rede, Vincent sente que finalmente está se aproximando de uma verdadeira força de resistência, algo que vai além das batalhas e emboscadas. Ele vê nos rostos dos aldeões a esperança de um futuro sem Roma. Em uma de suas jornadas, o grupo é emboscado por uma pequena força romana que intercepta seu caminho. Mesmo com a rede de apoio, Roma consegue se infiltrar em suas rotas e descobrir seus movimentos. A batalha nas montanhas é intensa, e Vincent percebe que eles estão em desvantagem em terreno desconhecido. Com inteligência e rapidez, ele organiza uma retirada estratégica, utilizando o terreno rochoso para despistar os soldados romanos. Durante a fuga, Tibérius, que conhece as montanhas, lidera o grupo por uma passagem estreita, onde conseguem escapar, mas não sem perdas. Vincent vê alguns dos novos aliados serem capturados, e a culpa pesa sobre ele. Aldrich: perdemos homens, Vincent. Eles confiaram em nós e agora Roma os levará. Vincent, com expressão séria: se desistirmos agora, tudo o que construímos será em vão. Vamos honrá-los ao continuar lutando. A emboscada serve como um lembrete de que Roma não descansará até destruir a resistência. Vincent entende que precisa redobrar sua vigilância e tomar mais cuidado com a segurança da rede que construiu. Depois da emboscada, Vincent decide que precisam de uma vitória significativa para restaurar o moral e mostrar a Roma que a resistência não enfraqueceu. Tibérius sugere um alvo, um forte romano que guarda armas e suprimentos suficientes para sustentar a resistência por meses. Vincent reúne o grupo e expõe o plano. O ataque ao forte será arriscado,
mas ele sabe que é a única maneira de provar que a resistência está viva e que Roma não pode enfraquecê-los com uma simples emboscada. Vincent, esta será nossa maior prova. Se falharmos, eles terão mais do que nossa força, terão nossa vontade. Mas se vencermos, Roma nunca esquecerá o nome dos fantasmas. Mara, é arriscado, mas talvez esse seja o grito que precisamos dar. Algo que ressoe por todas as vilas. Com o plano definido, cada membro do grupo assume uma função específica para o ataque. A pressão é grande e Vincent sente o peso da responsabilidade, mas a determinação em seu olhar inspira confiança em todos. Na noite do ataque, o grupo se move silenciosamente pelas sombras, utilizando o terreno e as habilidades estratégicas de Tiberius para evitar os guardas. Selene, com suas habilidades de arquearia, neutraliza os sentinelas, enquanto Mara organiza as cargas explosivas nos pontos fracos das muralhas. A batalha é intensa, com o grupo enfrentando soldados bem treinados. Aldrich lidera a ofensiva direta, lutando com força bruta enquanto Vincent organiza os movimentos do grupo. No meio da batalha, eles conseguem explodir uma parte da muralha, criando uma entrada para o forte e desestabilizando as forças romanas. Por fim, após uma longa e difícil luta, o grupo consegue tomar o forte. Eles capturam as armas e suprimentos, e Vincent se coloca diante dos soldados capturados, que observam com olhares de ódio e temor. Ele sabe que, mais do que uma vitória física, essa é uma vitória moral. Vincent, Roma pensou que éramos sombras. Agora eles sabem que somos uma força viva. Lembrem-se disso quando voltarem para o Império. O grupo sente o impacto da vitória e, pela primeira vez, percebe que a resistência é mais do que uma série de ataques. É uma causa que está ganhando força. Após a vitória, o grupo retorna para um esconderijo nas montanhas, exaustos, mas triunfantes. Vincent sabe que esse é apenas o começo e que, quanto mais forte a resistência se torna, mais intensa será a retaliação de Roma. Ele sente o peso da responsabilidade, mas também a força dos laços que criou com seus aliados. Mara, Tiberius, Selene, Aldrich e todos os outros se tornaram mais do que companheiros de batalha. São uma família unida pela causa. Vincent percebe que cada um deles tem uma razão pessoal para lutar, e isso os torna inquebráveis. Selene, Roma verá o que criamos. Eles sabem que não somos apenas um grupo, mas uma ideia que não podem apagar. Vincent, cada vila, cada pessoa que ajudamos se junta a nós. Nossa força está crescendo, e enquanto estivermos unidos, Roma nunca nos derrotará. Com um espírito renovado, Vincent e o grupo se comprometem a levar a resistência adiante, jurando lealdade à causa e à liberdade dos povos que Roma oprime. Após a captura do forte e o impacto da vitória de Vincent sobre as tropas romanas, o Império responde com força. Uma legião romana é enviada para caçar e exterminar o grupo de Vincent. Com os rumores de que os fantasmas desafiaram Roma e tomaram um forte, a elite do Império decide que precisa esmagar a resistência de forma exemplar para evitar que inspire novas rebeliões. Enquanto o grupo se reúne para planejar seu próximo passo, um mensageiro os alerta sobre o movimento das tropas romanas. Vincent percebe que a luta está prestes a escalar para um confronto de proporções que ele nunca imaginou. Mensageiro. Eles vêm com força total, Vincent. Não é mais uma patrulha ou um destacamento, é uma legião inteira. Vincent, com firmeza. Roma pode vir com o que quiser, mas não lutaremos do jeito que eles querem, lutaremos do nosso jeito. Ao ouvir isso, seus aliados, embora preocupados, se preparam para a batalha. A resistência não é mais um grupo pequeno. Eles são uma rede de combatentes e apoiadores espalhados, prontos para defender sua causa. Vincent decide que, para enfrentar uma legião, não podem se engajar em uma batalha direta. Ele desenvolve uma série de táticas para desestabilizar o exército de Roma. Emboscadas nas rotas de suprimento, sabotagens em acampamentos e ataques noturnos para criar pânico entre os soldados. Ele instrui seus aliados a se espalharem e usar o conhecimento do terreno para atacar em pontos fracos e recuar rapidamente. Tiberius coordena os mensageiros e olheiros,
transmitindo informações precisas sobre os movimentos da legião. Selene e seus arqueiros atacam à distância, enquanto Aldrich lidera pequenas forças em ataques rápidos e mortais. Cada ação é calculada para confundir e desgastar os romanos, fazendo-os sentir que estão lutando contra inimigos invisíveis. Tiberius: você está transformando a floresta em nossa arma, Vincent. Eles não conseguirão nos ver, mas sentirão cada golpe. Vincent: que Roma sinta o medo que plantou em tantos outros. Vamos fazê-los duvidar de sua própria força. Vincent e seus aliados sabem que não podem vencer uma legião em batalha aberta, mas entendem que, se conseguirem enfraquecer o moral dos soldados, terão uma vantagem crucial. Conforme os dias passam, a legião romana sofre perdas constantes. Cada tentativa de avanço é dificultada por ataques súbitos e precisos. As linhas de suprimento são cortadas e os soldados começam a sentir o peso da fome e do medo. As emboscadas de Vincent e sua equipe tornam-se cada vez mais audaciosas, pegando os romanos de surpresa em pontos estratégicos. Em um dos ataques, Vincent se encontra frente a frente com o centurião que lidera a legião. É uma batalha intensa e rápida, onde Vincent percebe que está enfrentando um inimigo experiente. Eles trocam golpes e, apesar de o centurião ter a vantagem da força, Vincent usa agilidade e inteligência para escapar, deixando o centurião frustrado. Centurião, gritando para Vincent enquanto ele recua: mostre sua face, rebelde. Lutem como homens, não como ratos. Vincent: nós somos o que você teme, centurião. Uma força que Roma não pode controlar. Esse encontro marca o início de uma rivalidade pessoal entre Vincent e o centurião, que jura caçá-lo e destruir a resistência. À medida que a pressão aumenta, Vincent percebe que não pode manter o grupo em um só lugar por muito tempo. Ele ordena uma retirada estratégica para as montanhas, onde acredita que terão mais vantagem no terreno. Durante a retirada, o grupo encontra um pequeno clã bárbaro que também resiste ao domínio romano. Os bárbaros, liderados por um guerreiro chamado Bjorn, são conhecidos por sua bravura e pelo desprezo que sentem por Roma. Vincent vê uma oportunidade de unir forças e tenta convencer Bjorn a juntar-se à resistência. Inicialmente, Bjorn desconfia, mas após uma conversa profunda sobre liberdade e o direito de viver sem a opressão de Roma, ele decide apoiar Vincent. Bjorn: não confio em homens que falam bonito, mas vejo fogo em você, jovem. O mesmo fogo que queimou em mim quando Roma tentou tirar o que era meu. Vincent: esse fogo nos mantém vivos. Juntos podemos fazer Roma sentir a chama da liberdade. A aliança com Bjorn e seu clã bárbaro fortalece a resistência, dando-lhes mais homens, armas e conhecimento do terreno montanhoso. O grupo sente que agora tem uma chance real de não apenas sobreviver, mas de causar um impacto duradouro. Com a aliança formada e os romanos enfraquecidos, Vincent planeja um ataque final. Ele decide emboscar a legião em um vale estreito, onde o exército romano perderá sua vantagem numérica. Com Bjorn e os bárbaros liderando a carga, Vincent comanda um ataque por todos os lados, forçando os romanos a lutar em um espaço reduzido e caótico. A batalha é intensa, com baixas de ambos os lados, mas a determinação da resistência e o conhecimento do terreno os levam à vitória. No auge da batalha, Vincent reencontra o centurião. Desta vez, o confronto é brutal e direto. Com um golpe decisivo, Vincent derrota o centurião, encerrando a rivalidade e simbolizando a vitória sobre o império que tentou esmagá-los. Centurião, enquanto cai: vocês nunca vencerão Roma. Sempre haverá mais soldados. Vincent: talvez, mas sempre haverá também aqueles que lutarão por liberdade. Ao final da batalha, o que resta da legião bate em retirada. Vincent observa o campo de batalha, exausto, mas com uma sensação de realização. A resistência venceu sua maior batalha até então, e a lenda dos fantasmas se torna ainda mais poderosa. Após a derrota da legião, o Império Romano começa a planejar uma resposta ainda mais brutal e calculada.
O Senado e os generais romanos decidem que a melhor maneira de acabar com os fantasmas não é com uma simples legião, mas através de uma combinação de força e astúcia. Eles enviam o general Lucius Varro, conhecido por sua crueldade e habilidade em estratégias psicológicas, para esmagar a resistência de Vincent. Lucius é um homem frio, metódico e determinado a restaurar a honra de Roma a qualquer custo. Sua primeira ação ao chegar na região é cortar todos os recursos e isolar completamente as vilas que apoiam a resistência, aplicando uma estratégia de cerco indireto. Ele faz com que os aldeões, que fornecem abrigo e suprimentos a Vincent e seus aliados, sofram as consequências. Lucius Varro, em uma reunião com seus oficiais. Esses rebeldes não são apenas um problema militar. Eles são uma praga que cresce onde encontram solo fértil. Vamos arrancar as raízes. Quando o povo perceber que apoiar a resistência só traz sofrimento, Vincent não terá onde se esconder. Essa tática de opressão cria um clima de tensão entre os aldeões, que passam a temer as represálias de Roma. Vincent e seu grupo percebem que, para continuar a luta, precisarão proteger não apenas a si mesmos, mas também aqueles que os apoiam. Vincent e seus aliados se reúnem para discutir a nova ameaça. Com o cerco imposto por Lucius Varro, as rotas de suprimento se tornam perigosas e os aldeões começam a hesitar em ajudar a resistência, temendo represálias. Vincent sente o peso da responsabilidade, pois agora a luta pela liberdade afeta diretamente pessoas inocentes. Mara. Lucius Varro é implacável. Ele não quer apenas acabar conosco, ele quer destruir tudo o que construímos. E isso inclui os aldeões. Vincent. Não posso pedir que inocentes paguem o preço da nossa luta. Mas abandonar nossa causa seria trair tudo o que conquistamos. Vincent se vê em um dilema moral. Ele não quer que sua causa prejudique aqueles que apenas desejam paz, mas ao mesmo tempo, ele sabe que recuar significa perder tudo pelo que lutaram. Ele decide que precisam encontrar uma maneira de proteger os aldeões e, ao mesmo tempo, continuar resistindo. Com o apoio de Tibérius, Vincent começa a desenvolver uma nova estratégia para enfrentar Lucius. Ao invés de focar em confrontos diretos, eles decidem realizar ataques táticos em locais inesperados, forçando o exército romano a se dividir para proteger seus próprios recursos e manter a comunicação. Eles sabotam armazéns, interrompem rotas de suprimento e causam estragos nas estradas romanas, obrigando Lucius a mobilizar suas tropas em múltiplas direções. A resistência passa a usar o terreno montanhoso a seu favor, escondendo-se em lugares que os romanos não conseguem alcançar. Tibérius. Lucius não espera que combatamos de forma dispersa. Ele quer nos prender em um só lugar, mas se mantivermos o movimento, ele ficará sobrecarregado. Vincent. Então faremos isso. Atacaremos como fantasmas e desapareceremos antes que eles tenham tempo de reagir. A nova estratégia força Lucius a se adaptar, mas também o desgasta, pois seus homens ficam constantemente em alerta e cansados, enquanto Vincent e seus aliados conseguem repousar entre os ataques. Frustrado com os ataques constantes e a falta de progresso, Lucius decide agir de forma ainda mais cruel. Ele ordena que seus soldados ataquem uma vila que apoiou Vincent, como um aviso para todos os outros aldeões. Quando Vincent recebe a notícia, ele sente o peso da culpa e da raiva. Ele sabe que precisa fazer algo, mas a vila já está cercada. Apesar dos riscos, Vincent e seus aliados decidem tentar salvar os aldeões. Eles atacam os romanos de surpresa, causando uma distração que permite que parte dos aldeões escape. No entanto, alguns são capturados, e Vincent se vê forçado a recuar para salvar seu próprio grupo. Vincent, furioso ao ver a vila em chamas. Esses inocentes estão pagando por nossa luta. Lucius não tem honra. Ele destrói tudo em nome de Roma. Aldric. A guerra é desonra, Vincent. Mas se recuarmos, eles terão vencido sem lutar. Essa experiência traumatizante reforça a determinação de Vincent em derrotar Lucius, mas também o faz perceber que a resistência precisa encontrar uma maneira de proteger melhor aqueles que os apoiam.
Ele promete a si mesmo que Lucius pagará por cada vida perdida. Após o ataque à vila, Vincent decide que precisa mobilizar as pessoas de forma mais ativa. Ele começa a visitar cada vilarejo em segredo, inspirando os moradores a se unirem contra Roma. Ele fala sobre a necessidade de lutar pela própria liberdade e de proteger suas terras e famílias. A resistência passa a receber reforços de civis, que começam a atuar como espiões e sabotadores. Cada aldeão se torna parte do movimento, transmitindo informações, escondendo suprimentos e oferecendo abrigo. A rede cresce a cada dia e o poder de Lucius começa a se enfraquecer, conforme a resistência aumenta em número e em espírito. Vincent, Roma nos vê como sombras, mas juntos somos uma luz que eles jamais apagarão. Cada um de vocês é uma peça fundamental nessa luta. Aldeão. Lutaremos, Vincent. Já não tememos Roma. Sabemos que a liberdade vale qualquer sacrifício. Essa aliança entre a resistência e os civis se torna o maior trunfo de Vincent. Roma já não luta apenas contra um grupo de guerreiros, mas contra uma população inteira que deseja libertar-se do jugo do império. Lucius Varro, percebendo que sua estratégia de opressão apenas fortaleceu a resistência, decide tomar medidas extremas para eliminar Vincent e seus aliados de uma vez por todas. Ele convoca um destacamento de elite diretamente de Roma, composto por soldados especialmente treinados para combate em terrenos difíceis. Seu plano é localizar o principal esconderijo da resistência e iniciar um cerco total, cortando qualquer rota de fuga ou suprimento. Lucius Varro para seus oficiais. Esses camponeses e rebeldes se sentem invencíveis porque atacam nas sombras, pois nós traremos luz para cada caverna, cada floresta e cada vale. A resistência será destruída e sua memória apagada. Centurião. General, e quanto aos aldeões que os apoiam? Lucius Varro. Qualquer um que os ajude deve ser tratado como traidor. Não estamos aqui para conquistar corações, mas para exterminar a rebelião. Com sua decisão tomada, Lucius inicia a marcha, determinado a erradicar a resistência e acabar com a lenda dos fantasmas da floresta. Enquanto Lucius organiza suas tropas, Vincent recebe um aviso urgente de um aldeão que escapou de uma vila próxima, informando que os romanos estão mobilizando uma força sem precedentes para cercá-los. Vincent rapidamente convoca uma reunião com seus principais aliados, incluindo Tibério, Selene, Aldric, Mara e Bjorn. Eles percebem que, ao serem encurralados, terão poucas chances de sobrevivência se enfrentarem o exército diretamente. Vincent propõe uma estratégia arriscada: dividir o grupo em células menores e atacar os romanos de diferentes direções, desorganizando o cerco e abrindo uma brecha para que os civis e os combatentes possam escapar. Vincent. Não podemos enfrentá-los de frente. Eles são muitos e estão prontos para nos aniquilar. Nossa força está em nossa habilidade de confundi-los, de desestabilizá-los. Tibérios. É arriscado, mas se conseguirmos desviar a atenção deles, podemos evitar um massacre. Mara. E se essa for nossa última batalha, então que Roma lembre dos fantasmas que nunca conseguiram capturar. O grupo decide seguir com o plano de Vincent. Cada célula se organiza para realizar ataques em pontos específicos, enquanto Vincent assume a posição de liderança, encarregado de criar a distração principal que desvie a atenção das tropas de Lucius. Na escuridão da noite, Vincent e seu grupo realizam o primeiro ataque contra o acampamento de Lucius. Com flechas incendiárias e ataques rápidos, eles criam um caos entre os soldados romanos, que são forçados a se reorganizar. A floresta ao redor parece ganhar vida, e os soldados ouvem gritos e ruídos vindos de todas as direções, aumentando a sensação de terror. Selene e os arqueiros atacam de pontos estratégicos, enquanto Aldric e Bjorn lideram ofensivas rápidas, cortando as linhas de defesa dos romanos. A tática funciona inicialmente, e parte do exército se volta contra as sombras que os atacam. No entanto, Lucius rapidamente percebe a estratégia e começa a contra-atacar. Lucius Varro. Eles querem nos confundir. Não caiam na armadilha.
Usem as tochas, iluminem tudo. Esses fantasmas não são invisíveis sob a luz. Lucius ordena que os soldados formem uma linha de escudos e avancem, e a resistência se vê obrigada a recuar para evitar ser encurralada. A tensão aumenta à medida que a noite avança, e Vincent percebe que, se não criarem uma abertura rapidamente, serão encurralados. Com o cerco se fechando cada vez mais, Vincent percebe que a única chance de fuga para os aldeões é se alguém se sacrificar para manter as tropas romanas distraídas. Ele se prepara para realizar esse sacrifício, mas é interrompido por Aldrich, que se oferece para liderar o ataque de distração. Aldrich: você é o coração dessa resistência, Vincent. Se alguém deve ficar para trás, sou eu. Leve-os à liberdade. Continue o que começamos. Vincent, emocionado: Aldrich, você sempre foi um guerreiro. Roma jamais esquecerá o sacrifício que fará por nós. Com a ajuda de Bjorn e alguns guerreiros do clã, Aldrich lidera um ataque final contra os soldados de Lucius, criando uma oportunidade para que Vincent e o restante da resistência possam guiar os aldeões pela rota de fuga. Os aldeões, acompanhados por Vincent e seus aliados, começam a descer a encosta em direção à floresta densa. Ao longe, ouvem os gritos de batalha enquanto Aldrich e Bjorn enfrentam o exército romano. Apesar da dor da perda, Vincent sabe que o sacrifício deles foi necessário para garantir a sobrevivência do grupo. Após uma longa e exaustiva travessia pela floresta, Vincent e o grupo de sobreviventes finalmente alcançam uma área segura. Eles se reúnem em um vale escondido, onde aldeões e combatentes se recuperam das feridas e do cansaço. A resistência agora é menor, mas a determinação deles é inabalável. Vincent olha para os rostos ao seu redor e vê a mesma chama de luta e liberdade que sempre o impulsionou. Ele promete que o sacrifício de Aldrich, Bjorn e todos que caíram não será em vão. Agora, mais do que nunca, ele entende que a resistência não pode morrer, pois se tornou mais que uma rebelião. É um movimento, uma chama de esperança. Vincent: Roma pensou que poderia nos destruir, mas somos mais do que eles podem entender. Somos a chama que jamais apagará. E enquanto estivermos vivos, a luta pela liberdade continuará. Selene: lutaremos em nome de Aldrich, de Bjorn e de todos que nos deram essa chance. Com o grupo reunido, Vincent reafirma seu compromisso com a causa. Eles começam a planejar suas próximas ações, sabendo que Roma pode ter vencido uma batalha. Mas a guerra pela liberdade está longe de terminar. A resistência está enfraquecida, mas cada sobrevivente está mais determinado do que nunca. Algumas semanas após o confronto com Lucius Varro, a resistência de Vincent está começando a se reorganizar. Em uma noite tranquila, enquanto descansam no vale escondido, um mensageiro inesperado chega ao acampamento. Ele é um homem idoso, com roupas surradas, mas seus olhos têm um brilho de determinação. Ele pede uma audiência com Vincent, alegando ter informações valiosas sobre o passado de sua família. Curioso, mas cauteloso, Vincent permite que o homem se aproxime. O mensageiro começa a revelar fragmentos de uma história que Vincent mal ousava lembrar. O julgamento de seu pai, Marcus, e os eventos que o precederam. Mensageiro: você carrega um fardo que nem ao menos entende, Vincent. Seu pai não foi apenas condenado, ele foi traído. Vincent, surpreso: traído? Por quem? E por quê? Mensageiro: paciência, jovem guerreiro. Há forças maiores do que imagina. Pessoas em Roma que lucram com a destruição daqueles que se opõem ao poder absoluto. Seu pai era uma ameaça e, por isso, o silenciaram. Antes de dizer mais, o homem entrega a Vincent um pedaço de pergaminho com um símbolo peculiar. Um lobo com uma espada atravessada. Ele diz que é o emblema de uma sociedade secreta que existe nas sombras de Roma, composta por senadores e generais influentes, responsáveis por eliminar qualquer um que ouse desafiar seus interesses. Após a conversa com o mensageiro, Vincent se retira para refletir. Ele passa horas examinando o símbolo do lobo, tentando lembrar se já o viu antes. Fragmentos de memórias de sua infância surgem,
lembranças de conversas sussurradas entre seu pai e visitantes misteriosos em sua casa, antes da acusação de traição. Ele se lembra de ouvir menções a aliados que não são amigos e promessas perigosas. Essas lembranças são como peças de um quebra-cabeça incompleto, que apenas agora começam a se encaixar. Vincent percebe que a história de seu pai é muito mais complexa do que ele imaginava, e que talvez seu pai tenha lutado contra forças dentro de Roma que eram invisíveis, mas poderosas. Vincent: pai, você carregava um fardo muito maior do que o nome da nossa família. Eu achava que sua honra era apenas a de um soldado, mas talvez você estivesse lutando contra monstros invisíveis dentro do próprio império. Esse pensamento aumenta a determinação de Vincent em continuar a luta. Agora ele entende que sua missão vai além da vingança. É uma batalha contra um sistema corrupto que destrói aqueles que o desafiam. Vincent decide compartilhar as informações com Tibérius, que possui conhecimento das intrigas e segredos de Roma. Ao ver o símbolo do lobo, Tibérius fica alarmado e hesitante, como se reconhecesse algo perigoso. Ele explica que essa sociedade secreta, conhecida como a Ordem do Lobo Sombrio, é formada por alguns dos homens mais poderosos de Roma, que manipulam o Senado e as forças armadas para manter o poder absoluto. Tibérius: se seu pai estava nos planos dessa ordem, Vincent, ele sabia demais. Esse grupo usa o medo e a manipulação para controlar Roma. Quem descobre seus segredos é eliminado sem piedade. Vincent: meu pai era honrado. Ele lutava por Roma, mas parece que Roma o viu como uma ameaça. O que ele sabia que o tornou um alvo? Tibérius: talvez ele conhecesse os planos dessa ordem. Ou pior, talvez ele tenha tentado combatê-los. Isso o tornaria o inimigo perfeito. A conversa desperta em Vincent uma mistura de raiva e respeito profundo pelo pai. Ele percebe que Marcus não era apenas um soldado. Era um homem corajoso que provavelmente tentou lutar contra forças ocultas muito maiores do que ele. Agora, Vincent sente que é sua responsabilidade continuar essa luta. Dias após a conversa, Vincent começa a notar movimentos suspeitos nas vilas ao redor. Ele percebe que Lucius Varro, o general enviado para eliminá-lo, parece estar ciente das pistas que Vincent possui sobre a ordem. Rumores começam a circular de que Varro é um membro dessa sociedade secreta, ou ao menos um de seus agentes mais leais. Vincent entende que, ao confrontar Varro, ele não está apenas enfrentando Roma, mas também uma elite oculta, com uma influência que vai muito além do campo de batalha. Ele decide que precisa coletar mais informações sobre essa ordem antes de atacar novamente. Ele pede a Tibérius que comece a investigar discretamente em vilas onde o exército romano circula, buscando informações sobre quem são os membros dessa sociedade e como eles operam. Ao mesmo tempo, ele começa a preparar o grupo para uma nova fase da resistência, onde o inimigo não é mais apenas o exército romano, mas uma teia de poder e corrupção. Vincent: não estamos apenas lutando contra soldados, estamos enfrentando aqueles que moldam o império. Para vencê-los, precisamos entender o que eles mais temem. Mara: o medo é uma arma, Vincent. Vamos usá-la contra eles, da mesma forma que usaram contra seu pai. O grupo começa a se preparar para atacar os agentes da Ordem do Lobo Sombrio, espalhando mensagens nas vilas e causando pequenos incidentes que minem o controle da ordem. É um jogo de intrigas e manipulação, onde a resistência age nas sombras para desestabilizar os próprios pilares de Roma. Ao final do capítulo, Vincent reflete sobre o novo propósito que descobriu. Agora, ele não luta apenas para vingar seu pai, mas para expor a corrupção que assola Roma. Ele percebe que o maior legado de Marcus foi sua coragem em desafiar essa ordem sombria, e ele decide seguir o mesmo caminho, mesmo sabendo dos perigos. Vincent: pai, prometo a você e a todos que caíram sob as mentiras desse império que desvendarei os segredos que você buscava. A verdade será nossa arma, e se for necessário, nossa própria vida será o preço para derrubá-los. Esse juramento renova o compromisso de Vincent com a causa da resistência. Ele entende que não está apenas vingando a honra de sua família, mas também
libertando Roma de uma tirania invisível que opera nas sombras e controla o destino de milhões. Esse novo objetivo dá à resistência uma razão ainda mais profunda para lutar. Com o novo objetivo de expor a Ordem do Lobo Sombrio, Vincent começa a organizar missões de inteligência para entender melhor as conexões da sociedade secreta dentro do Império. Ele envia Tiberius em uma missão especial para interceptar mensagens enviadas entre os membros da Ordem, esperando descobrir suas identidades e motivações. Alguns dias depois, Tiberius retorna com informações que podem mudar tudo. Ele interceptou uma carta assinada por um alto membro da Ordem que menciona Marcus, o pai de Vincent. Na carta, o autor descreve Marcus como um obstáculo inconveniente que ameaçava expor uma conspiração dentro do exército romano para desviar recursos e manipular as decisões do Senado. Tiberius. Esta carta prova que seu pai não era apenas um soldado leal. Ele descobriu algo tão grande que foi considerado uma ameaça. Vincent. Eles o chamaram de traidor para proteger a si mesmos, mas ele era o único homem que realmente servia a Roma com honra. Vincent sente uma mistura de orgulho e tristeza ao descobrir que seu pai morreu tentando proteger a verdadeira Roma, e não o império corrupto que a Ordem controla. Ele percebe que sua luta é mais do que uma questão de vingança. É uma luta para restaurar a honra de seu pai e para livrar Roma das garras dessa organização oculta. Reunidos em um acampamento temporário, Vincent e seus aliados discutem os próximos passos. Agora que possuem informações sobre a Ordem do Lobo Sombrio, eles sabem que atacar diretamente ainda seria suicídio. A Ordem controla generais, senadores e espiões, e seus recursos são vastos. Mas com a nova compreensão sobre a conspiração que envolveu Marcus, Vincent começa a desenvolver uma estratégia. Ele propõe que a resistência continue a desestabilizar os interesses da Ordem, mas de uma forma que chame a atenção pública. Ele quer que o povo de Roma veja o quão corrupta é essa elite. Ele propõe um plano ousado: interceptar uma remessa de ouro destinada a um dos principais senadores que controla o Senado para a Ordem e distribuí-la entre as vilas e os cidadãos. Vincent, se Roma perceber que seus governantes desviam riqueza enquanto o povo sofre, nossa luta se tornará a luta de todos. Mara, é arriscado, mas brilhante. Roma é forte por fora, mas fragilizada internamente. Esse ouro representa a corrupção deles. Selene, vamos expor a verdade e deixar que a própria Roma comece a questionar quem realmente governa. O plano é arriscado, mas todos concordam que, se for bem sucedido, pode abalar os alicerces do poder da Ordem e trazer mais apoio à resistência. Na noite do ataque, a resistência embosca o comboio que transporta o ouro. Vincent lidera o ataque, com Selene e os arqueiros cobrindo os flancos e Tiberius coordenando os movimentos para que os soldados romanos fiquem confusos. O ataque é rápido e preciso, e o comboio é tomado antes que possam enviar reforços. O ouro é distribuído rapidamente, e a notícia se espalha entre as vilas. Para os cidadãos, é um ato de coragem e generosidade da resistência, mas para a Ordem é um golpe direto em seus interesses. A sociedade secreta começa a perceber que a resistência não é mais apenas um grupo de rebeldes. É uma força organizada e motivada. Vincent, para os aldeões ao distribuir o ouro. Este é o ouro que o Império rouba de vocês. Use-o para reconstruir suas vidas e saber que vocês não estão sozinhos nessa luta. Aldeão. Vincent, por muito tempo pensamos que Roma era invencível, mas vocês provaram que isso não é verdade. Com esse ato, a resistência ganha o apoio de ainda mais pessoas, e o nome de Vincent passa a ser visto como um símbolo de justiça e coragem. Ao mesmo tempo, a Ordem do Lobo Sombrio percebe que Vincent está mais perto de seus segredos do que jamais esteve. Ao receber a notícia da interceptação, Lucius Varro é convocado para uma reunião com o Conselho da Ordem em Roma. Os líderes da sociedade secreta estão furiosos e ordenam que Lucius acabe com a resistência imediatamente, mesmo que isso signifique usar táticas ainda mais brutais. Eles entregam a ele um novo emblema, um lobo com presas expostas, simbolizando que ele agora
tem autoridade máxima para exterminar Vincent. Lucius retorna com uma nova determinação e um plano sombrio. Ele decide capturar pessoas das vilas que apoiam Vincent e usá-las como reféns, oferecendo um ultimato brutal à resistência. Lucius Varro: vocês querem lutar nas sombras? Eu transformarei suas sombras em escuridão. Que Vincent veja o que acontece com aqueles que desafiam Roma. Com essa nova tática, Lucius captura vários aldeões e os prende em uma fortaleza, enviando uma mensagem clara para Vincent. Se ele não se entregar, os reféns serão mortos um a um. Ao receber a notícia sobre os reféns, Vincent se vê em um dilema terrível. Se ele não agir, pessoas inocentes pagarão o preço, mas se ele tentar resgatá-las, poderá estar caindo na armadilha de Lucius. Ele passa uma noite em profundo conflito, relembrando o legado de seu pai e a luta pela qual ele deu sua vida. Por fim, Vincent decide que a resistência precisa enviar uma mensagem ainda mais clara para Roma e para a Ordem. Ele planeja invadir a fortaleza de Lucius e libertar os reféns, mas dessa vez com um objetivo adicional. Ele quer chegar a Roma e expor a Ordem do Lobo Sombrio diretamente aos cidadãos. Vincent para seu grupo: esta luta não pode ser apenas nas sombras. Se querem nos destruir, que façamos isso sob o olhar de todos. Vamos a Roma e mostramos ao povo quem realmente os governa. Tibérius: é um plano ousado, Vincent, mas é a única maneira de destruí-los completamente. Com o apoio de seus aliados, Vincent começa a planejar a invasão da fortaleza e, em seguida, a marcha para Roma. Ele sabe que essa missão pode custar tudo, mas está determinado a cumprir o legado de seu pai e acabar com a Ordem de uma vez por todas. Com o plano audacioso definido, Vincent e seus aliados, agora fortalecidos por aldeões, guerreiros bárbaros e outros membros da resistência, iniciam uma marcha clandestina em direção a Roma. A cidade imperial, majestosa e imponente, representa tudo o que eles se opõem e, ao mesmo tempo, tudo o que desejam transformar. À medida que avançam, o clima entre eles é de tensão e determinação. Eles sabem que estão arriscando a vida, mas também sentem que o sacrifício é necessário para algo maior. Vincent, à frente do grupo, leva consigo o emblema de seu pai e o símbolo do lobo atravessado pela espada, como um lembrete do legado que precisa cumprir. Mara: estamos à beira de fazer história, Vincent. É uma loucura, mas sinto que finalmente estamos fazendo a coisa certa. Vincent: Roma sempre se viu como invencível, mas hoje ela verá que sua própria sombra pode destruí-la. Lutaremos pelo que é justo e pelo que eles tentaram apagar. Conforme se aproximam, eles notam que a cidade está em alerta. As patrulhas romanas intensificaram a vigilância e há um clima de tensão no ar. A resistência se divide em pequenos grupos para evitar suspeitas, mantendo a comunicação por sinais e encontros discretos. Eles entram em Roma como sombras, determinados a chegar ao centro do poder e expor os segredos que a Ordem do Lobo Sombrio tentou esconder. Enquanto isso, Lucius Varro e os líderes da Ordem do Lobo Sombrio reúnem-se em uma sala oculta no Senado. Estão discutindo medidas para fortalecer ainda mais seu controle sobre Roma, certos de que Vincent foi finalmente neutralizado. No entanto, em meio à reunião, sons de tumulto começam a se espalhar do lado de fora. Vincent e sua equipe de aliados invadem o prédio do Senado, capturando guardas e eliminando qualquer resistência que encontrarem pelo caminho. Eles adentram a sala onde Lucius e os outros conspiradores estão reunidos, surpreendendo-os com uma entrada audaciosa e inesperada. Lucius Varro, chocado e furioso: como ousa, Vincent? Este lugar não é para vermes como você. Vincent: vocês podem se esconder atrás de títulos e muralhas, mas a verdade finalmente os alcançou. Hoje, Roma verá a podridão em seu coração. Os senadores e membros da Ordem ficam paralisados, divididos entre a fúria e o medo. Vincent revela aos presentes os documentos que comprovam o envolvimento da Ordem em desvio de fundos e conspirações contra o povo de Roma, expondo tudo o que eles esconderam por décadas. Enquanto Vincent confronta a elite do Senado, seus aliados começam a espalhar as provas da corrupção pela cidade.
mensageiros da resistência distribuem panfletos e documentos entre os cidadãos, revelando as traições e injustiças cometidas pelos líderes de Roma. Em pouco tempo, a cidade inteira está em alvoroço. O povo de Roma, cansado das opressões e das manipulações, começa a se aglomerar em frente ao Senado, exigindo justiça. Muitos gritam o nome de Marcos, pai de Vincent, que foi injustamente condenado, e começam a ver em Vincent uma figura heróica e revolucionária, alguém que luta pelos interesses de todos. Cidadão, chega de traição, chega de governantes que só pensam em si mesmos. Roma precisa de líderes que lutem por ela como Marcos e seu filho. Outro cidadão, Vincent trouxe a verdade, que a ordem pague por suas mentiras. Vincent observa o levante do povo com uma mistura de orgulho e emoção. Ele sabe que seu pai sempre sonhou com uma Roma justa e vê agora a possibilidade de esse sonho se tornar realidade. Lúcio Varro, em um último ato de desespero, tenta tomar o controle da situação e acalma os outros membros da ordem. Ele convoca seus guardas pessoais e desafia Vincent para um duelo, determinado a manter o controle sobre Roma, mesmo que para isso precise eliminar pessoalmente o maior símbolo da resistência. Vincent aceita o desafio e os dois se enfrentam no centro do Senado. É um confronto épico que representa não apenas uma luta física, mas uma batalha entre duas visões de Roma: a Roma corrupta e gananciosa da ordem e a Roma honrada e justa que Marcos e Vincent sempre defenderam. Lúcio Varro: você é apenas um garoto idealista, Vincent. Roma precisa de homens como eu para sobreviver. Vincent: Roma precisa de liberdade, não de tiranos ocultos nas sombras. Hoje, você responderá por cada vida que destruiu. O duelo é intenso e equilibrado. Lúcio luta com brutalidade, mas Vincent usa a agilidade e o controle que herdou de seu pai. Em um momento decisivo, Vincent desarma Lúcio e o derrota, colocando fim à influência do general sobre a cidade. Com Lúcio derrotado e as provas da corrupção expostas, os senadores e líderes da Ordem do Lobo Sombrio tentam fugir, mas são impedidos pela população que se reuniu em frente ao Senado. Com o apoio do povo, Vincent e seus aliados tomam o controle, e os conspiradores são levados à justiça pelos próprios cidadãos. Vincent: hoje Roma renasce, não mais escrava de senhores ocultos, mas como uma cidade de cidadãos livres. O sangue derramado não foi em vão, e a coragem do meu pai viverá em cada um de nós. Com o apoio do povo, Roma inicia uma nova era, afastando-se da opressão e construindo um governo mais justo. Vincent, agora reconhecido como um herói, dedica seu futuro a proteger o povo e a manter viva a chama de liberdade que ele e seus aliados acenderam. Anos depois, Vincent é lembrado como um símbolo de coragem e justiça em Roma. Ele dedica sua vida a honrar o legado de seu pai, trabalhando ao lado do povo para construir uma cidade livre e próspera. Os sacrifícios feitos são eternamente lembrados, e a história de Marcos e Vincent se torna uma lenda que inspira futuras gerações. Uma estátua de Marcos e Vincent lado a lado é erguida no centro de Roma, com uma inscrição que diz: por aqueles que ousaram enfrentar as sombras para trazer luz a Roma.